Olá, gente. Hoje a nossa disciplina vai ser Noções de Direito, onde eu vou estar falando com vocês a respeito, do conceito da Constituição, a estrutura das constituições e, de certa forma, a gente vai aprender o que é uma Constituição, o que se pode se entender por Constituição, qual é a estrutura da mesma. O conceito de Constituição, o que podemos entender por Constituição? A Constituição, ela é uma lei fundamental e suprema de um Estado. Ou seja, ela é uma lei que foi criada mediante a plebiscito, mediante acordo, em conjunto com o povo, com a aceitação do povo, de forma democrática, Segundo o dicionário Aurélio, podemos definir democracia como poder sendo emanado pelo povo. Essa Constituição, ela é criada pela vontade e soberana do povo. É o que eu havia dito agora, É a questão da democracia. Ela vai determinar como que será a organização política jurídica desse Estado, onde ela vai determinar suas formas, os órgãos que vão integrar essa organização e a competência, desses órgãos, até onde esses órgãos vão poder ter sua jurisdição, vão poder ir, no caso. E por fim, ela vai estabelecer essas limitações ao poder do Estado, enumerando direitos e garantias fundamentais. Ou seja, toda Constituição, ela deverá dar aos seus cidadãos não somente deveres, mas sim direitos e garantias fundamentais. Ao decorrer das próximas aulas, eu vou estar falando com vocês a doutrina, do professor Canotilho, onde ele vai enumerar, onde ele vai falar sobre o entendimento dele sobre esses direitos e garantias fundamentais. Segundo a doutrina do professor Canotilho. Então, voltando, o conceito de Constituição, ele deverá apresentar os seguintes elementos. A nossa Constituição, ela deverá ser escrita em seu texto constitucional. Ela deverá conter um sistema, onde dentro desse sistema deverá ter direitos e garantias fundamentais e individuais. O que eu estava falando lá na aula anterior, lá no slide anterior, da doutrina, do professor Canotilho, onde ele enumera, esses direitos e garantias fundamentais e individuais, que é de todo cidadão. Ele também deverá conter a definição e esse reconhecimento do princípio da separação dos poderes. Que separação dos poderes? É aquela separação dos poderes que temos, no nosso país, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, e as competências, de cada um e a sua jurisdição, devendo adotar um sistema democrático formal. Esses elementos no qual estou falando, eles estão intrinsecamente relacionados entre si, porque eles têm poder para limitar o poder coercitivo do Estado sobre o cidadão. Porque para se ter uma Constituição, é necessário que esteja sendo assegurado uma série de direitos e garantias fundamentais e uma
separação dos poderes feita de maneira justa e que atenda a todos os cidadãos brasileiros. Vamos lá. Na estrutura das constituições, a gente vai falar sobre a questão de como as constituições elas são estruturadas. De forma geral, as constituições elas são divididas em 3 partes: em preâmbulo, em parte dogmática e em disposições transitórias. Mas o que seria esse preâmbulo? Preâmbulo é a parte transitória da nossa Constituição, no qual ela fala: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e etc. O preâmbulo ele vai traduzir as intenções do poder constituinte originário. Poder esse que cria uma Constituição nova do zero. Ele vai ocupar uma função importante, pois é no preâmbulo que serve como um elemento de interpretação constitucional. Ou seja, o preâmbulo ele é inegável que ele é um elemento onde se pode interpretar o texto constitucional, de qual é a intenção, né, da Constituição. Ele não é norma constitucional, porque ele não possui força jurídica, porque ele é uma declaração apenas de intenções e logo o mesmo ele vai ter um conteúdo político. Se ele não é uma norma constitucional, portanto ele não pode servir para o controle, né, de constitucionalidade, para o controle das leis. O preâmbulo não é de reprodução obrigatória pelos estados. Isso se deu porque o estado do Acre, né, não reproduziu em sua Constituição estadual o preâmbulo e foi para o STF, e o STF decidiu que, como ele não é uma norma constitucional, logo ele não é obrigatório ser reproduzido pelos estados. No preâmbulo, ele vai invocar, né, a proteção de Deus nos estados. Então é isso que talvez foi levado ao STF esse entendimento. Mas o preâmbulo não é de reprodução obrigatória. A parte dogmática. A parte dogmática ele vai ser o corpo permanente da Constituição, mas porém ela pode ser modificada por meio de emenda constitucional. O que é emenda constitucional? A emenda constitucional ela tem o poder para fazer alteração na Constituição Federal. Logo, esse corpo permanente pode ser alterado, porém ele não possui caráter transitório. As normas que estão presentes na parte dogmática não irão ficar, né, com a eficácia exaurida, como acontece na parte transitória, que veremos mais para frente um pouco. É o corpo principal da Constituição e ela vai, né, do artigo 1º ao 250. No artigo 1º, a gente vai ter esses princípios fundamentais. A gente vai falar que a República Federativa do Brasil ela vai ser formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e o Distrito Federal. Ela tem uns fundamentos, vai falar sobre os fundamentos, né, dessa República Federativa, né?
que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, logo dá para entender que essa parte dogmática basicamente é isso, esse corpo, né, principal das constituições. Nas disposições transitórias, a gente vai falar sobre o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ou seja, vai recomeçar uma nova numeração na Constituição Federal. Ela tem de 1 a 250 e depois vem o ADCT com os novos atos e disposições, que no caso ele vai começar novamente do artigo 1º. Mas assim, gente, o que o ADCT faz? Vocês podem me perguntar. O ADCT, ele vai buscar fazer uma integração da ordem jurídica antiga à nova. Ou seja, ele vai fazer a integração da Constituição de 67 com a de 88. Quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, ficou acertada lá no ADCT que teria um plebiscito depois de 5 anos. E realmente houve esse plebiscito. E nesse plebiscito ficou definido a forma de governo, se seria república ou monarquia, e se o sistema de governo adotado pelo Brasil seria o presidencialismo ou parlamentarismo. E assim, gente, ficou decidido que seríamos uma república presidencialista. O ADCT, ele também previu na época que ocorreria depois de 5 anos uma revisão do texto constitucional, de modo que pudesse permitir a alteração do texto constitucional de maneira simples. E essa revisão realmente ocorreu. Ou seja, as coisas que estão nas disposições transitórias, as coisas que estão no ADCT, realmente deverão ocorrer. O ADCT, ele é norma constitucional, mas não tem a mesma lógica do preâmbulo, porque ele não tem só as intenções do legislador, ele já tem aquele corpo já formado, ele já tem o texto constitucional pronto entre si. Logo, ele vai ser uma norma constitucional e ele vai servir como paradigma para o controle de constitucionalidade. Algumas das normas presentes no ADCT, como aqui eu falei anteriormente, como as duas, que eu falei anteriormente, elas têm eficácia exaurida e elas não servirão mais para o controle de constitucionalidade, porque elas já passaram, do seu tempo. Mas existem algumas normas dentro do ADCT que ainda estão válidas, que ainda estão em vigor até hoje. Como é o exemplo que eu posso citar, é a Zona Franca, de Manaus, que usufrui de certos benefícios fiscais. Porém, como eu disse, essa norma ela tem prazo de validade, mas por enquanto essa norma dentro do ADCT ela está em vigor. Por isso vemos diversas empresas com polos de distribuição, de fabricação lá em Manaus, devido a esses benefícios. E para finalizar, como na parte dogmática, ele só pode ser modificado por meio de reforma na Constituição, ou seja, por meio de
implementação de emenda constitucional. E por aqui encerramos essa nossa primeira aula, né? Sobre o conceito e a estrutura das constituições. Eu agradeço a vocês.